Bom dia Bom ou boa dia, tarde. boa tarde aqui. Eu andei olhando para a responsabilidade essa semana. A Joana e eu conversamos sobre essa responsabilidade de amparar o espaço, né? E como a responsabilidade tem relação com a criança mesmo, com o filho, né? Como a responsabilidade por um amparo de espaço pode ser também olhada como o cuidado para com o filho. Olá, Matheus. Oi, Matheus. Está num ônibus. Só te estava E aqui a tentar ver o que é que estava a acontecer ali. Ônibus. que legal, extraordinária. E eu visitei essa semana também como que a responsabilidade tem a ver com a presença, que foi o tema da semana passada. De alguma forma, para mim, isso ressoou no sentido de a responsabilidade me dá escolhas, né? Eu fazer escolhas é uma atitude responsável. E fazer escolhas, se eu não olhar, eu posso olhar para o meu presente, para o que eu estou sentindo agora, para o que está acontecendo agora, e eu posso fazer essas escolhas em função do meu legado, da minha constelação, da minha visão patriarcal, da minha visão antiga, do meu modelo antigo de, de que não é o modelo que eu quero cultivar, né? Então eu olho para isso assim como a responsabilidade é a navegação, é uma ferramenta de navegação onde eu posso escolher entre estar aqui olhando para o agora ou escolher seguir alguma outra voz parental, alguma outra coisa que faça sentido para mim. Porque muitas vezes, até na conversa que a gente teve que eu tive com a Joana, a gente comentou assim que quando a gente olha para o antigo mapa, a gente olha para a voz parental tomando a decisão de responsabilidade, a responsabilidade como uma carga, como algo que a gente tem que olhar, que a gente tem que carregar. E ela me chamou a atenção também para isso de a gente olhar para a responsabilidade como um agora, uma escolha do agora, como ela uma possibilidade para a gente lançar nosso sonho, né? Eu vejo assim, é isso assim que está mais vibrante em mim e até lembrando do texto do Mateus que ele fez sobre cuidar da criança, para mim veio muito isso também, da responsabilidade de olhar para a criança e em que momento na criança ele olha e tem que ter o cuidado, né, como pai, de amparar espaço para aquela criança e como ele decide ali no agora o que realmente é perigoso, o que é responsavelmente que ele pode decidir com responsabilidade para aquela criança não se machucar e ao mesmo tempo amparar um espaço com uma responsabilidade para que ela possa ter descobertas novas, que ela possa explorar o mundo dela. E aí é nessa questão que eu trouxe, assim, que eu trago a responsabilidade agora, como eu senti essa semana, me conectando com ela, navegando entre esses dois pesos, assim, entre, entre como estar atento ao agora e, ao mesmo tempo, como ser responsável no sentido de ter um cuidado mais com a criança que está ali, né? Ter um cuidado com aquilo, com aquele ser também. Então, é assim que eu chego, trazendo o tema da responsabilidade. Obrigada, Marcelo. Obrigada.
Eu estou assim aqui a aterrar com, com raiva porque ontem eu e o Miguel fomos ver duas escolas, ao Pedro, e uma escola é a escola que o Miguel quer, outra é a escola que eu quero, ou quero, não sei se é as nossas caixas, se é os nossos seres, bem. Então, e como nenhuma, e como estava aqui a querer criar possibilidades e mesmo assim as possibilidades também não sei se vêm de um lado de eu querer tomar responsabilidade ou se eu também estou a querer dar responsabilidade ao meu filho, só para contextualizar. Então, eu fiz uma proposta ao Miguel, uma vez que nós não estávamos a encontrar um consenso, né, de qual era a escola. Eu disse, olha, então, e que tal nós fazermos uma experiência, colocá-lo nas duas escolas, mesmo sem saber se isso é uma possibilidade real, não é? Então vamos colocar o Pedro nas duas escolas, ele próprio vai experienciar as duas, claro que pode ser desafiante porque ele vai para duas escolas diferentes, não é? Mas ele pode também tomar responsabilidade e partilhar o que é que ele gosta mais, se ele gosta mais de uma ou de outra, para depois, e nós próprios podemos tomar a experiência, conhecer melhor as duas escolas e depois deixar que ele próprio diga, olha, eu gosto mais desta, porque se calhar também pode ser desafiante ele ficar em duas escolas, não é? E pronto, e o Miguel disse, não, ele não tem que tomar decisão, nós é que somos adultos, e não vamos ter que pô-lo a tomar essa decisão, se nós não encontramos uma escola, então deixamos ficar na mesma onde ele está. E pronto, eu também fico sem saber ou seja, se quando eu estou a criar esta possibilidade, que para mim seria, sim, ele é uma criança, ele tem escolha, ele pode dar a sua opinião, mesmo que ele tenha 5 anos, ou seja, para mim é ok que o meu filho possa dar a sua opinião e dizer, sim, gosto desta escola ou não gosto desta escola. E o Miguel acha que não, isso ele depois vai ouvir as nossas opiniões e se calhar vai querer satisfazer a necessidade da mãe e do pai, porque sabe que a necessidade da mãe é que ele esteja numa escola com comida biológica, que tenha valores diferentes e que esteja mais na natureza, ou que esteja. E depois, portanto, fiquei aqui tipo num limbo de perceber, está bem, porque o Miguel disse, não, isso eu não vou pôr isso, não quero isso, eu prefiro então não tomar decisão, prefiro mantê-lo na mesma do que estar a colocá-lo ele em duas experiências novas. E então, quando eu penso no tema responsabilidade, não sei, eu vejo-me a querer tomar uma responsabilidade, não sei, de alguma forma vejo que tomar responsabilidade é também dar possibilidades, sem querer fugir à responsabilidade de tomar uma decisão, porque percebo que nós não estamos alinhados na decisão, não é? Ou seja, que eu quero uma escola, ele quer outra, e que na realidade é isso, na realidade se nós não vamos para uma escola diferente, então mantemos na mesma, o que para mim manter na mesma também, então é porque eu não estou ok em manter na mesma, porque se eu quis escolher uma escola diferente é porque esta onde ele está também tem coisas que não me agradam, não é? Então já nem sei bem de que lado de responsabilidade é que eu posso ter mais. Ou seja, é mais tipo, qual é a minha responsabilidade, onde é que eu posso tirar a minha responsabilidade e fazer algo diferente. Portanto, queria um pouco trazer aqui porque eu acho que já estou, nem sei se estou a ser responsável já. Tipo, já estou aqui na minha messe de confusão. Obrigada. Vieram algumas coisas, assim, posso trazer? Sim, Te sim. ouvindo? Primeiro eu estava assim, começou-se a fazer tilt aqui na minha mente sobre responsabilidade, porque vieram algumas coisas e senti que trouxe mais confusão do que distinção. Aí eu fui procurar, né, o que é que quer dizer responsabilidade, o que é que está, conceito de responsabilidade, o que é que diz. E aqui logo no primeiro, assim, aparece assim, responsabilidade é um substantivo feminino
com origem no latim e que demonstra a qualidade do que é responsável, ou obrigação de responder por atos próprios ou alheios, ou por uma coisa confiada. E assim, só com este bocadinho, me veio assim, ok, os nossos filhos, dar a oportunidade aos nossos filhos de escolher, eu acho que é uma coisa muito extraordinária, que provavelmente nós, enquanto crianças, não tivemos isso. Dizer que os nossos filhos são responsáveis por alguma coisa, já acho que é um passo acima, não é? Acho que pode ser perigoso, pode estar numa linha ténue de estarmos a querer tirar o velho mapa da responsabilidade, que é o peso das escolhas, não é? Ser responsável é escolher, e não é preciso ser pesado, mas tem consequências. Quando eu escolho este caminho, eu vou arcar com as consequências de ter escolhido este caminho. Quando eu escolho este, eu vou arcar com as consequências deste. Então, acho que a criança não é responsável porque ela muitas vezes não consegue responder pelos atos próprios, não é? O adulto é responsável. Dar a oportunidade à criança escolher acho muito massa, e acho que é uma coisa... Eu gostaria de ter tido isso em criança em muitas oportunidades, e quando te ouço, me vem que vocês começaram a entrar numa coisa, o que eu escolho é o que eu escolho. E aí vocês esquecem da pessoa principal, que é o vosso filho, né? E então assim, a minha porta, assim, aquilo que eu quero pôr luz do que eu vi, é que vocês escutem mais realmente o vosso filho, assim, em vez de vocês estarem a entrar no que, o que tu preferes, ou o que o Miguel prefere. Vejam primeiro se ele está feliz na escola onde está, né? Se ele realmente gosta de estar na escola onde está hoje, embora tu não gostes de coisas e o Miguel se calhar não goste. Se ele realmente quer mudar de escola, se ele quer mudar, então vão com ele à escola e vejam como é que ele sente. E sobre isso, acho que eu já queria há umas sessões atrás falar sobre isto. Não queria ser eu a contar uma história que não é minha, mas eu acho que serve muito o que tu estás a trazer, que é a história do Vicente, pai do Benício, que é o ex-companheiro da Jennifer. E ele contou a história, e eu acho que é super inspiradora. Ele estava a contar a história de quando eles tiveram a escolher a escola para o Benício. Então eles tinham, acho que vou contar a história do Vicente, né? Porque eu não sei a história da Jennifer, mas a do Vicente contada por ele, que eu acho que foi muito engraçado. Ele disse assim, olha, eu queria uma escola mega alternativa, né? Daquelas com um espaço maravilhoso que tem aqui no Rio, que é o Espaço Cria, ou Jangada, ou não sei o quê. E ele foi com o Benício a esses lugares, e o Benício disse que não queria nada disso. E ele já ficou assim, caraca, meu filho não quer isto. Aí acho que marcou num outro lugar com uma pessoa, marcou um horário, e o Benício nem entrou na escola. Ele disse, eu não vou entrar aqui. Eu não vou entrar aqui, pai. E ele ficou super meio encavacado, né, envergonhado, e pediu desculpas à senhora, foi-se embora com o Benício. Aí eles ficaram sem, perceberam, olha, escolas alternativas já não existem, vamos ter que começar a ir às tradicionais. E foi lá uma escola tradicional, mega tradicional, assim, que para o Vicente jamais ele colocaria o filho dele naquela escola, mas ele chegou lá com o filho e ele diz que o Benício ficou, é aqui que eu quero ficar. E o Vicente, pronto, assim, acho que não aceitou, e é onde ele anda até hoje. Diz que o Benício já lhe disse assim, eu não quero nada fazer o que vocês fazem, né? Porque o Vicente é psicólogo, né? Assim, olha para as emoções, essas coisas, e eu digo, eu não quero nada disso, eu quero ser cena da bolsa. Ele disse, então vai estudar. Ele foi estudar no YouTube, já começou a falar coisas de bolsa e de dinheiro. E ele estava assim, olha, é isso, os nossos filhos são seres independentes, assim, independentes das nossas expectativas, das nossas escolhas, né? E ele simplesmente amparou o espaço para o filho
fazia o que ele realmente queria, né? Deu-lhe essa escolha, apesar de ele não estar nada contente com essa escolha. Então eu achei muito bonito, assim, a forma como ele contou. Até trouxe um pouco de humor e leveza, né? Às vezes a gente entra numa coisa de, não, a minha caixa tem razão. E aí entrar um pouco mais na leveza, também usar o Gremlin para high level fun nesses momentos, né? E trago isso como forma de inspirar aqui este espaço também. É isso, como veio. Adorei essa história. Adorei mesmo. E lá está. O que eu sinto é que o meu filho efetivamente já não está a gostar desta escola. Eu ouço essas histórias, né? Tipo, ele diz, não quero ir à escola, não sei o quê, não sei o quê. E, e o Miguel diz, não, mas isso é as histórias que tu ouves, eu ouço que ele gosta. E eu digo, mas como é que ouvimos histórias assim tão diferentes? Porque, efetivamente, eu nunca vejo o Pedro de manhã dizer, eu quero ir para a escola. Ele diz, hoje é dia de escola. Não, quando ele vem de fim de semana, E depois o Miguel vem com outra história, diz assim, se calhar nenhum filho vai gostar de ir para a escola, porque o filho quer é estar com os pais. E eu disse, boa, então, boa. Então vamos para o homeschooling. E o Miguel diz, jamais na vida. Então estás a ver, depois como isto é incoerente. Então olha, é desafiante. Eu estou mesmo aqui, tipo, olha, nem sei. Nem sei, nem sei. Enfim. Essa primeiro, obrigado, time, por chegar atrasado e por ter recebido com amor. Eu tô. Esse seu relato. Estão me ouvindo bem? Então, né? Sim. Esse relato, assim, essa cena, Paulo, desse. Olha, sentir e falar assim: olha, o Pedro acorda de manhã no dia da escola e não quer ir, e aí no dia de final de semana e reconhecer, assim, olha, mas ele quer estar com os pais e, e aí, então vamos fazer homeschooling. E aí o Miguel, assim, eu consigo sentir a textura dessa cena. Sentir a textura do quase como se fosse o tecido esgaçando, sabe? Quando você vai puxando e a coisa. E eu vejo isso muito, assim, vejo isso no mundo ao redor, sabe? E tem uma frase que, para mim, me ressoa, que eu já ouvi há muito tempo pela metade, só lembrar pela metade, e de alguma forma chegou o resto dessa frase para mim, que tem a ver com muito com esse lugar de responsabilidade para mim. Assim. Que é uma frase que diz assim, olha, hoje existem 3 fronteiras de luta na vida, na verdade, que é o tempo, o amor e a dor. E eu não sei quem escreveu isso, eu só sei que eu ouvi isso há muito tempo atrás, e que para mim tem esse lugar de luta, não é uma luta do tipo guerra, mas é uma luta do tipo de resistência, né? De resistência, de reexistir. Como é que eu requalifico o existir nesses 3 lugares? Então, como é que eu requalifico a minha existência? Eu reexisto no tempo, resisto no amor e resisto na dor. E quando eu escuto uma história dessa, e eu tenho as minhas histórias dessas, com várias pessoas, com a Joana, com o João Salvador, com vocês, com as pessoas que estão ao meu redor, assim, e escuto esse lugar das pessoas e ver no outro é muito fácil, assim, porque é no outro. No momento onde as pessoas escolhem não ser responsáveis. E eu estava pensando assim, por exemplo, chega num limite de tempo, de amor e de dor que é quase insustentável para você, o Miguel e o Pedro se perguntarem qual que é a opção de escola que negocia as intimidades de vocês. E numa forma, outro dia eu estava lendo uma Spark que era tipo assim, no nível radical, do tipo assim, da pergunta não ser mais me passa o sal sim ou não, mas do que tal a gente ir para os Himalaias coletar o nosso próprio sal, sacou?
e de um nível absurdo, e ao mesmo tempo encontra esse lugar. Eu acho que esse é que é o lugar mais difícil. Assim, que, por exemplo, eu vejo que no Possibility Management essa é a fronteira da pesquisa. Sabe? Assim, depois que a gente entendeu os mapas e desenhou novos mapas e pensou e sentiu e conectou energeticamente, como é que a gente traz isso para a matéria, sabe? Como é que a gente negocia efetivamente de uma forma que materializa as coisas que a gente sente, as coisas que não existem, sabe? Como é que eu materializo uma escola que, pô, que atende a tudo, sabe? Que atende, que tem alimentação foda, que meu filho vai adorar, que ensina coisas são que é completa e que eu não preciso me comprometer nem um pouquinho, sabe? Que eu estou ali qual que é o tempo que é preciso para aquilo, qual que é o amor que é preciso para aquilo, qual que é a dor que é preciso para aquilo nascer. E eu fico me perguntando assim, eu escuto essa história e fico assim, nossa, é isso, tá aí, tá alguma coisa para nascer daí. E qual que é o nível de responsabilidade? Será que eu tenho musculatura também para poder acessar esse nível de responsabilidade? Porque quando eu escrevi o texto, a minha dor e a minha tristeza que eu conecto assim, é que em alguns momentos eu sinto que eu estou segurando o mundo, que ele vai cair em cima de mim e me esmagar, simplesmente porque eu quero estar com meu filho na segunda-feira de manhã e quero me conectar com ele e 11 horas da manhã quero ter uma reunião criativa no meu laboratório aqui, por exemplo. E isso é pesado, de uma forma, tipo assim, de uma forma, tipo, não é pesado do tipo um fardo, mas é tipo, como se fosse, eu estou indo no ginásio agora, estou fazendo ginásio agora, academia. E eu não consigo levantar, fazer esse exercício, né, que é bíceps, com 15 quilos. Do tipo assim, não consigo levantar. Posso me esgastar e me destruir ao ponto de conseguir fazer 5 repetições, mas eu não consigo. E eu, às vezes, sinto que esse lugar de responsabilidade tem esse lugar de musculatura também. Esse é o lugar onde a magia acontece ao mesmo tempo. Sabe? A gente está aqui por isso. Pelo menos eu estou aqui por isso. E eu não sei se fez sentido, mas é isso que eu tinha para dizer. Obrigada, Matheus. Obrigado. Boa tarde. Olá, Eu cheguei Kátia. mais tarde. E o que é que eu quero dizer? É que é uma escolha muito difícil, a escolha da escola. E, por norma, não é? Somos dois pais, é muito difícil conciliar. E realmente é uma grande responsabilidade, porque parte da formação começa na escola, não é? E nós, às vezes, temos as nossas convicções e também olhamos para a escola que nós tivemos e talvez não queremos repetir padrões e está desatualizada, o mundo está tão diferente. E depois é muito difícil conciliar a nossa perspectiva, a perspectiva do outro e a escola real. Porque muita escola também que nos vendem às vezes não é real. Epá, em Portugal é muito difícil. Eu acho, eu estou na mesma demanda e para mim é muito complicado. Em termos de responsabilidade, é isso, a responsabilidade da escolha, se fazemos o melhor, se sair é o melhor, o meu filho também está na mesma escola, se sair é o melhor, se ficar é o melhor, qual escola para onde ir.
Mas pronto, nós também optámos pelo mesmo, não decidimos por nenhuma e fica ali. Não sabemos se é melhor ou não. Mas crescer, educar é uma responsabilidade e acho que é uma dúvida que teremos sempre, não é? Se o que fazemos está certo ou está errado, não é? E pronto, é um bocado assim, acho eu. Não consigo ajudar muito nesta matéria, não. E é isso. Obrigada. Obrigado. Estava-vos a ouvir e me vieram assim algumas perguntas assim. Primeiro, quando eu ouvi o Mateus, me veio assim, será que essa coisa de não estamos a roçar a fantasia também, né? Porque a fantasia de que vai haver uma coisa perfeita e que todo mundo vai ser feliz e oba-oba, Eu acho que eu tenho muito essa tendência, né, de perseguir uma coisa que é perfeita, maravilhosa, mas assim, será que isso existe? Será que é isso que nos leva para a evolução? E aí me veio a pergunta, quando também estávamos a ouvir, sobre o melhor. O melhor para quem? Não é? Para quem é o melhor? A escola é melhor para o pai, para a mãe, para a sociedade, para a roda do capitalismo, para aquele ser? Qual é essa pergunta? É a escola melhor em que olhar, em que prisma, em que lentes, em que histórias? Porque é uma sensação que a gente pode criar muitas histórias a todo instante, né? De que vai haver uma escola melhor. E veio-me também isso, assim, o poder de decisão vai ser sempre de um lugar. A gente vai escolher que crença é que quais são as crenças ou as histórias que me apoiam a fazer uma decisão, não é? Porque eu estava a ouvir a Cátia, não, aqui em Portugal é muito difícil escolher uma escola. Eu estava assim, ok. Eu acho que no mundo inteiro deve ser difícil, porque cada contexto tem os seus desafios, né? Contextuais, né? Daquele espaço, daquele território e daquelas pessoas. E aí eu estava a pensar, mas o melhor quando não se. Eu ouço uma frase, já ouvi muito esta frase, que é quando a gente não sabe o que fazer, não faz nada. Eu pensei, ok, isto também é uma crença, também é uma história, porque será que não fazer nada é o melhor? É o melhor? Será que ficar na mesma escola realmente é o melhor? Mas aí me veio a beleza, né, de estar a ouvir isto tudo, que é as perguntas têm poder, né? As perguntas que nos levam à próxima pergunta. E eu acho que nós estamos aqui com essas perguntas, estamos a roçar. Porquê é que a gente está fazendo estas perguntas? Porque, de facto, como a gente vê a escola, a figura escola, é que se calhar está necessária de desconstruir. Porque a gente vê a escola como um lugar para os nossos filhos irem, porque eu não quero tomar responsabilidade sobre certas coisas, não é? Porque, por exemplo, o Miguel diz, nem pensar, eu não quero tomar essa responsabilidade porque eu não quero ter essa responsabilidade para mim, então eu tenho que terceirizar essa responsabilidade. E está ok querer isso, nem estou a julgar se é isso que está em jogo. Mas aí, ok, se eu tiver consciência, eu não quero fazer isso, então como é que eu quero fazer isso de uma forma que faz sentido para a minha família? Porque a decisão do Pedro, né, da escola do Pedro, neste momento, está sobre 2 pessoas. 3, na verdade, se a gente contar que o Pedro também vai ter a sua cota parte de decisão. Está sobre 3 pessoas, então decidir por 3 pessoas é mais difícil do que decidir sozinha. Tipo, decidi, vou fazer isto assim. E essa é a sabedoria de negociar a intimidade, né? Não temos essa sabedoria enquanto não praticamos. Não é possível ser bom a negociar a intimidade enquanto a gente não praticar negociar a intimidade. E isso é um músculo, né? Isso é como ir ao ginásio. Se eu vou ao ginásio 3 vezes por semana, é para quê? Para eu poder ser mais fácil levantar um peso. Se eu começar a negociar a intimidade, é para quê? É para começar a ser mais fácil
coisas que antes eram difíceis de decidir em conjunto. E eu acho que é aí que vem, né? Assim, agora estou olhando para este espaço que a gente está criando, que é como é que a gente evolui em família. Se houvesse uma resposta, nós não precisaríamos estar aqui. Não precisaríamos deste espaço. Já saberíamos como fazer, então este grupo não precisava de existir, nem resistir. Então me vem assim uma alegria muito grande estarmos a fazer estas perguntas e de estar a vir estes desafios e podermos aprender uns com os outros, de pessoas que já fizeram certas coisas e de poder testar. E eu quero parabenizar, não sei se é a melhor palavra, mas dizer-te, Paula, que assim, arranjar uma história de que, olha, ele vai para as duas escolas, eu achei massa, assim. Eu, enquanto geminiana, eu já adorei. Não preciso escolher, eu vou para as duas. E se for possível, acho que pode ser um grande experimento, assim. Não sei o que é que vai dar. Mas a caixa do Miguel fritou logo disse, como que ele vai para duas? Tipo, não está. E é tipo, não sei, ele é um mesmo, já nos esperámos, ele já está aqui com tanta coisa para coisa, tipo, ele ainda vai ficar pior. Não sei. Tipo, eu percebo que, ou seja, que o Miguel, quando eu dei essa possibilidade, ficou logo frito. E bem, eu também percebo, pronto, ou seja, que ele nunca tinha pensado nisso, então eu também nunca tinha pensado, mas tipo, há bocado veio, pensei, como eu já estava tão desesperada que eu não queria, efetivamente, tipo, ele fosse já para a mesma escola. Pensei, pá, então, e que tal? Se a gente puser em... Ou seja, eu também pensei, pá, em duas, obviamente, é diferente. Claro, é chato. Pronto, tudo bem, mas... Olha, tudo bem, mas já que ele já está uma semana com o pai, uma semana com a mãe, então também nessa... Vai uma semana com o pai, vai para a escola, não sei que nova. Pronto, eu pensei, mas que estamos também ao miúdo, o que é que ele... Bem, só que pronto, o Miguel disse, não. Tipo, ele curte logo essa coisa, tipo, nem pensar. E pronto, eu pensei, pronto, ok, eu vi-te, e ele disse, não, então se não é isso não, então vai ficar na mesma. E eu... bem, eu disse, olha, ok, Miguel, ouvi-te, tchau, vou desligar porque, pronto, para mim isso não é ok, a gente fala a seguir. Pronto, depois entretanto viemos para aqui, esta reunião. Então, está assim. É porque, imaginem, nós ontem fomos jantar fora, depois de vermos as duas coisas, uma tínhamos visto de manhã, uma vimos ao fim do dia, fomos jantar. E pronto, o Miguel lá disse, não, eu esta não quero, porque ainda está em obras, porque, ou seja, lá arranjou a sua, ou seja, é a sua forma de ver, né? E, portanto, eu quero a outra, porque ela disse a sua coisa. E depois eu até peguei num papel, eu fiz um papel, disse, ok, até pedi lá à senhora do restaurante, olha, deixa um papel. E ela disse, um papel, não, um papel, um A4, que eu preciso escrever muito. Então, lá pus tipo Pedra Rupe, Vila, que são os nomes das escolas. Pedra Rupe, Cátia e a Vila, que é aquela que eu já tinha de falar. Então lá pusemos as várias características, localização, e pronto. O Miguel também foi dizendo assim algumas características para ele, não sei o quê. E quando eu comecei a pôr, tipo, sei lá, mais, menos, não sei o quê, ele disse, mas isso não, é que a tua opinião é completamente diferente da minha, o teu mais para mim é menos. Foi logo, começou logo para aí. Tipo, e eu, então pronto, eu disse alimentação, porque para mim, pronto, já sabem aqui, vocês já sabem que para mim a alimentação é muito importante. Então eu, mas nesta aqui é biológica e é vegan. O Miguel disse, vegan? Não, tipo, eu não quero que o meu filho coma vegan. E eu disse, mas depois em casa come carne, se tu quiseres. Ele, não, mas ele não vai gostar. E eu disse, mas é biológica, a outra não é biológica. Para mim a biológica é importante. Ele disse, mas não, olha, mas é 5 dias que ele come hormonas. E eu disse, não, você não quer que eu fique como 5 dias carne. Tem que ser buscar. Ou seja, pronto, é que depois começamos a entrar nesta coisa. E pronto, o Miguel hoje telefonou-me de manhã e disse assim, olha, eu sei que nós queremos o melhor para o nosso filho. Só que o nosso melhor é diferente. E eu, pois, esse é que é o problema. Não é porque ele até disse, olha, é que eu depois acabei por ficar lá a dormir na casa do Miguel e aquilo, olha, eu nem dormi, tipo, eu estava com uma raiva que nem podia. E ele também não dormiu às coisas, foi uma noite assim horrível. E depois eu até saí de casa e fui pôr o miúdo à escola e pronto. Depois ele telefonou de manhã e disse, olha, só quer dizer uma coisa, eu sei que tu queres o melhor para o Pedro, eu quero o melhor para o Pedro. Só que é isso, só que efetivamente o nosso melhor, tipo, temos opiniões diferentes e então acho que não vamos conseguir encontrar um consenso.
Pronto. E isso não, enquanto não houver consenso, não dá. E eu disse-lhe, olha, mas tipo, então vai ficar na mesma escola, mas essa escola também não vai chegar aos teus parâmetros, porque a escola não vai ter o 12º ano, antes da faculdade, portanto, ele vai ter sempre que mudar. Sim, e ele disse, a minha esperança é que a gente até lá, daqui a X anos, a gente se encontre no meio do caminho. E eu disse, mas enquanto se o nosso nível de consciência não estiver no mesmo, não vamos encontrar essa consciência. É a sensação que eu tenho, que é uma questão de... que eu acho que é uma questão de valores e de nível de consciência, muito sinceramente, é o que eu acho. Bem, é o que eu estou a ver agora, não é? Paula, esse desafio é um desafio assim, nós circulamos no mundo e o mundo tem vários níveis de consciência hoje, né? Essa pergunta eu trago muito comigo. E eu trago essa pergunta já há alguns anos, desde que eu comecei a estar em espaços onde o nível de consciência se calhar é diferente. E aí me pergunto muitas vezes, olha, então como é que nós temos um nível de consciência diferente, mas não nos afastamos das outras pessoas, porque nós continuamos a estar neste mundo, a coexistir, não é? Como é que... Porque não me faz sentido para quem tenha um nível de consciência diferente achar que é melhor que a outra pessoa, porque aí é usar um princípio sombrio para... Da superioridade, Acho que é sim, uma eu coisa. tenho isso. Acho que é uma coisa sobre o que é consciência e o que é responsabilidade. Isso me devolveram muito durante muito tempo, principalmente quando eu ia para casa dos meus pais, que é quando há maior embate, né? Porque realmente a visão do mundo é muito diferente, por estarmos em lugares diferentes de visão do mundo. Mas é responsável quem consegue ver mais no sentido de ter maior amplitude sobre a vida. É assim. Então, a responsabilidade não é ser superior a ninguém, mas dá-te mais margem de manobra para navegar no espaço, que é isso que a gente faz no PM também. Os mapas não servem para a gente dominar, manipular o outro, não é sobre isso. Mas é como é que a gente tem mais recursos para ver e navegar melhor no mundo. Então eu estou vendo que tu e o Miguel estão a entrar em emoções. Acho que não tem a ver com sentimentos, acho que vocês entram em emoções e em fisgam-se um ao outro, não é? Coisas de gremlin. E vocês ficam nisto, e o que é que isto acontece? Vocês não criam nada enquanto estão nesse lugar. Então há alguma coisa dentro da vossa interação que está a ser alimentada, muito bem alimentada. Talvez seja por aí, vocês têm que começar a limpar o vosso campo, porque há um campo, vocês hoje em dia estão separados, não é? Mas ainda são os pais do Pedro, e vocês vão continuar a ser os pais do Pedro, e dá uma sensação que há uma expectativa, uma esperança de que vocês vão ser diferentes em algum momento, a interagir de forma diferente. Então, o que é que acontece quando há uma expectativa? Já sabemos o sentimento. E o que é que Parece acontece uma quando há história. sentimento? Não há negociação de intimidade. Então, como é que vocês podem negociar intimidade se vocês não limparem o campo do sentimento, das expectativas? E que tem a ver, eu acho que mais com vocês os dois do que propriamente com o Pedro. Isto não tem nada a ver com o Pedro. Tem a ver com a vossa história. E aí o Pedro está lá no meio disso tudo, né? Então, sinta-se muito trazer, pega nas partes das expectativas, pega nas partes dos ressentimentos e vai, senta-te com ele e pratiquem. Essa é a minha proposta para vocês. Grata. Eu queria compartilhar uma lenda. Essa semana eu estava, assim, num outro contexto, completamente diferente, não tem nada a ver com parentalidade, eu tenho também. Eu tô com uma pesquisa e eu estava conversando com um colega de trabalho sobre
quando é que a gente chega em níveis, problemas complexos? Assim? Como é que a gente toma decisão em níveis complexos? Do tipo, que não existe uma solução ótima, porque o problema, a gente usou na época o nome, isso é um mapa, que é o problemas mal formulados, ou informuláveis. A decisão que vocês estão querendo tomar, e eu só estou pegando como exemplo essa decisão, porque é o que está em cima da mesa, mas a vida é cheia delas. Que não existe uma solução ótima, porque os parâmetros são subjetivos. Tá? Aquele exercício que você falou é muito, muito engraçado por causa disso. Distância para casa pode ser positiva ou pode ser negativa, dependendo dessa. E é uma coisa bem objetiva, sabe? É distância que você mede em quilômetros, metros, em passos, tempo. Mas ele é subjetivo, porque às vezes. Tá. E aí, quando os parâmetros, a partir do momento que você reconhece que os parâmetros são subjetivos, esses pensamentos de nível de consciência caem por terra. Porque, assim, o pensamento subjetivo, o verde, o laranja, o amarelo, são todos subjetivos, na verdade, de acordo com as suas capacidades cognitivas. Então, assim, você pode ter estar achando que comer comida orgânica é bom para o seu filho, mas isso, sim, vale menos que merda se você tiver numa perspectiva laranja. Talvez se ele estivesse comendo merda, ou numa perspectiva laranja, seria melhor. E aí, assim, a grande sacada que eu estou investigando, na verdade, eu até estava conversando com a minha tia hoje mais cedo, é que nesse nível de complexidade, a decisão ela é tomada, ou tipo assim, ela pode ser tomada só a partir de um negócio que chama heurística. Vocês já ouviram falar sobre o que é uma heurística? Heurística é um modo de pensar em tomar decisões. Então, por exemplo, ponderar e pesar e fazer atribuir valores e fazer um score, isso é uma heurística. Tá? Uma que eu escolhi. Por quê? Porque eu gosto. É igual escolher a cor da parede, se é azul ou se Eu é gosto de amarelo. usar a sequência de Fibonacci. É isso. Essa é uma heurística do Marcelo. É, uma das coisas que eu tenho muito praticado, na verdade eu estou num grupo de pesquisa, outro, que é você tomar decisão não a partir daquilo que é importante, mas a partir do resultado que você quer criar. Em vez de você ponderar, por exemplo, os parâmetros que são relevantes para a decisão, é melhor você ponderar o resultado que você quer que, tipo assim, qual que é a imagem do futuro em termos de viabilidade, vitalidade e capacidade de evolução que você gostaria que o Pedro tivesse daqui a 5, 10, 20 ou 50 anos. E qual é o projeto, pegando assim, de educação que vai conduzir naquele sentido? E isso é só uma heurística. Eu não estou falando que é certo, não estou falando que vai gerar melhores resultados. Eu estou falando assim, pensar nesse horizonte tira carga, pelo menos eu tenho, tira carga sobre as decisões, a efetiva, tipo, os cenários que tem hoje em dia, ou sobre os parâmetros que compõem cenário, e referencia a partir do horizonte, do devir, daquilo que pode acontecer. E muito da vocação do Pedro, que é aquilo que a Joana trouxe com o caso do Vicente. Tem muito a ver com a vocação do Pedro. Tem muito a ver com o potencial que o Pedro pode ter. E o potencial não só do Pedro, o potencial da família e o potencial do mundo. Porque é uma escolha que você está fazendo, mas é uma escolha que é a educação do Pedro, mas é a educação do Pedro que vai impactar na família. Na família que eu digo é você, a sua relação com o Pedro, você, a sua relação com o Miguel e com o Pedro, na relação do Miguel com o Pedro.
E vai impactar no mundo, porque o Pedro pode ser... Quando eu escuto o caso do Vicente, e aí não sei se... Tomara que ele não veja eu escuto o caso do Benício falando, eu fico pensando assim, nossa, se alguma coisa dentro de mim dói, porque eu fico pensando assim, pô, ele está querendo ser corretor de bolsa de valores, né, nessa história. Né? E aí, o mundo que eu quero não precisa de corretores de bolsa de valores. Sabe? Infelizmente, precisa de outras coisas, outros tipos de corretores, de outras bolsas de valores. E quem sabe ele pode ser outra essa pessoa, mas alguma coisa de mim dói. Isso é mundo. Eu não estou conectado diretamente. Não estou fácil para a família dele. Encontrei com ele nunca, eu acho. Nunca encontrei com ele. Mas tem uma dimensão do mundo. Mas é isso, assim. A minha... O que eu ando explorando, a minha investigação é quais heurísticas eu posso usar para tomar decisões diferentes. E isso é uma pergunta muito difícil, porque eu não conheço muitas heurísticas sem ser a heurística do tipo ponderar, e separar e decidir. Então, tipo assim, pegar duas opções, diferenciar elas, ponderar e decidir. Esse é o mundo. O mundo que a gente faz hoje em dia é baseado nessa heurística cartesiana. Há muito tempo atrás, alguém pensou nisso. Tem outros povos que fazem outras coisas. Olham para o céu. Eu tenho medo, assim, eu acho massa essa coisa das heurísticas e eu tenho medo de quando estamos a falar dos nossos filhos, basear coisas em resultados, porque isso bate um pouco com a coisa de acharmos que nós criamos os nossos filhos, né? Que a gente já falou aqui, e que eles são um projeto nosso, assim. E uma coisa também de expectativa, porque se eu estou a olhar para um resultado, eu espero que o meu filho seja isto ou aquilo, talvez eu possa estar, mais uma vez, meio a desviar-me de muitas outras coisas, que se perca, né? Nessa sensibilidade de olhar para a criança. E acho que quando você trouxe... Me deixou muito alegre quando você trouxe essa primeira frase, que era como é que a gente formula o problema, né? Porque às vezes é isso, assim, talvez a base da não concordância tem a ver com o olhar, a forma como vocês estão a olhar para a questão. E a sensação que me dá é que vocês estão a olhar para a questão num prisma que não tem nada a ver com o Pedro. No limite tem a ver mais com o que você espera que o Pedro seja, ou que o Pedro vá ser, ou que alguém já vos disse que se ele comer isto, ou se ele fizer isto, vai ser isto. E até esse exemplo de, o mundo não precisa de um corretor de bolsa, mas se o Benício não estudar a bolsa, ele não vai poder criar outro sistema que não a bolsa. Então ele precisa de conhecer um para dizer, se calhar mais tarde, dizer isto não vale nada, vou criar outra coisa. Então até isso, assim, talvez um julgamento no hoje não seja realmente assim, a gente não sabe o que é que aquele ser vai criar no futuro. Nem sabemos se ele vai criar alguma coisa. Né? A gente não sabe se ele vai querer criar alguma coisa. Então, vem muito... Tenho medo, assim, de algumas coisas que você trouxe ao mesmo tempo, me deixou muito alegre com as perguntas, né? Qual é o olhar para as perguntas que a gente está fazendo agora, enquanto pai e mãe, enquanto responsável. Eu tenho uma outra pergunta também. O quanto na escola, quanto a gente olha para a escola como como realmente aquilo que a Joana estava trazendo, de a gente está escolhendo uma escola para delegar a responsabilidade para o filho, né? Para o cuidado com o filho. E quanto a gente espera que a escola, tem essa expectativa que a escola corresponda a isso,
E só pelo fato da gente ter escolhido a escola é o suficiente para a gente soltar a mão da responsabilidade? Por que que a gente não poderia, além de escolher uma escola que é a mais próxima do que ficou perto dos três, né, que atendeu melhor os três, ou alguém teve que abrir mão de alguma coisa, a gente continuar acompanhando responsavelmente aquilo que a gente supostamente está delegando para a escola. A gente ainda quer uma alimentação. Eu ainda quero uma alimentação saudável para o meu filho. Então, esteja ele na escola, esteja ele fora da escola, quando eu for dar o lanche para ele levar para a escola, eu vou escolher um lanche saudável para ele. E isso vai ser talvez até uma semente que ele vai colocar lá dentro. Então, eu me pergunto bastante isso, porque eu tive atendendo nas férias agora uma uma colônia de férias. Não foi uma colônia de férias, foi um contraturno de férias. Então era um espaço para receber crianças, onde as crianças estavam em férias escolares e os pais ainda não estavam em férias do trabalho e queriam levar as crianças para algum lugar. E em algum momento, eu me coloquei na responsabilidade, eu falei, nossa, eu estou responsável por crianças como os pais delas. Então, como elas acreditam, eu fui e divulguei um espaço que para mim fazia sentido, que é um mundo que eu quero criar, dentro de um espaço com natureza, como você estava falando, né? E momentos onde a criança tem espaço para brincar. E eu trouxe isso, e os pais, eles estavam procurando isso, ou eles estavam procurando algum lugar para deixar o filho, porque eles não tinham como cuidar. Então, eu percebi essas duas energias, assim, acontecendo nesse contraturno. O quanto o pai estava simplesmente querendo delegar, o pai ou a mãe estavam querendo delegar para um espaço o cuidado com a criança, e em algumas situações poderia ser realmente o pai e a mãe querem cuidar, querem achar um local que, que é semelhante ao que eles querem cuidar. Então, para eles fazem sentido. Mas as duas coisas coexistem nas escolas hoje. E o que para mim, o que para nós poderia fazer sentido equilibrar essa energia? Me parece que nós, pais e mães, somos os fatores que podemos equilibrar isso. Podemos escolher, independente da escolha da escola, escolher como a gente vai cuidar do nosso filho, continuar com essa responsabilidade. Até eu senti um medo quando eu levei o Vicente essa semana no psicólogo, e eu estava conversando com a psicóloga e o quanto os pais delegam para ela, como psicóloga, a responsabilidade de monitor, de acompanhar o que o filho está sentindo. Os próprios pais não podem olhar para o filho, para o que o filho está sentindo e perguntar, eles têm que perguntar para a psicóloga o que meu filho está sentindo. Então eu falei nisso com ela sobre a escola e ela trouxe isso sobre a psicologia também. Então, o quanto as duas coisas, assim, os pais têm esse costume de achar que colocando o poder na escola, escolhendo uma boa escola, seria suficiente para colocar o poder na escola e poder soltar. Eu acho que a gente vai estar sempre, vai ter que estar sempre atento a isso, né? Sempre de olho nisso, independente da escolha que a gente fizer. Porque é um pouco daquilo que eu trouxe no começo, assim, de que eu estava navegando por olhar para o presente, olhar para o agora. O quanto o agora tá me permitindo que eu faça essa escolha diferente para o meu filho. Quanto esse agora é relevante. Se eu não olho para agora, eu não uso a minha intuição para escolher responsavelmente, né? Por que que eu vou continuar fazendo as mesmas escolhas de antes, repetindo os padrões de antes, sendo que o agora está me dizendo outra coisa? Então, escolher é olhar para agora, olhar para o que a criança está e continuar olhando.
veio também uma coisa assim de te trazer, Paula. Eu sinto assim uma grande bênção, uma grande alegria de ver que o Pedro tem a oportunidade de ter em casa, né, na família, diferentes referências. Que isso pode ser, eu acho, assim, a minha visão é que é muito rico isso. Ele não precisa de seguir cegamente só o que a mãe diz ou só o que o pai diz, porque ele tem um campo de diversidade muito grande nas escolhas dele. Ele pode comer vegano hoje, amanhã vegetariano, carne no outro dia, pode, sabes, pode sentir-se desagradado porque vai a uma escola que se calhar não é... E pode, de alguma forma, com toda essa diversidade e com diferentes perspectivas, ele pode ter mais consciência do que é que ele realmente gosta e do que é que ele não gosta. Porque quando a pessoa só tem uma escolha, ela acha que é aquilo que ela gosta, ou ela vai a crescer a achar que aquilo é tudo na vida. E tem tanta coisa, né? Assim, tem tanto mundo para explorar. E, nossa, olha a riqueza que o Pedro pode ter, tendo um pai e uma mãe que não concordam um com o outro. Exato. Opa, lá está, não sei se isto vem eu acho que isto não vem de um lugar de gremlin, acho que isto vem mesmo de um lugar disso, de possibilidades. Epá, eu acho que era tão. Mas eu queria mesmo perguntar, olha, tu gostavas. Ele sabe que nós estamos à procura de escola, eu já lhe disse, olha, Pedro, nós ainda não sabemos, porque ela às vezes sabe que há amigos que vão sair da escola e não sei o quê. Ele diz, mas eu vou ficar na escola ou não? E disse assim, olha, nós estamos à procura de outras escolas, ainda não sabemos, porque eu já lhe disse, olha, a mãe e o pai não pensam da mesma forma, temos opiniões diferentes. Eu gostava de uma escola, se que o pai gosta de outra, ainda não decidimos. E pronto, e é isso. E eu acho que trazer essa clareza também para ele, tipo dizer, olha, o que é que tu gostavas, mas isso, eu até gostava que ele fosse ver a escola, tipo, mas esse ver, tipo, essa coisa do ir ver, eu acho que era isso, é tipo, se calhar, também as escolas cá não facilitam muito essa coisa, de que as crianças vão ver, normalmente vão ver ou já estás inscrito, né? E por isso, quando lá há pouco me lembrei, bem, se ele fosse tipo, isso olha, bem, também não, vai lá, tipo, tu estás a experienciar uma, estás a experienciar outra, depois escolhes tipo, mas essa escolha lá está, não é de um lugar de eu não me quero responsabilizar por isso, né? Eu quero tomar essa responsabilidade, mas também de o ouvir, porque ele se calhar vai, olha, e mesmo assim eu até disse ao Miguel, para o Miguel, se ele escolher que é o Pedro Arrupe, se calhar não é a que eu quero, se calhar, olha, é bom, é aquela se calhar chapada do Vicente que se vê, olha, não é aquela que se calhar eu gostava, mas se ele não quer, vou ter que levar com aquilo, mas sei, mas estou-lhe a dar essa possibilidade de ele poder ver essa perspectiva, ou eu não sei. Mas pronto, acho que eu não vou convencer o Miguel nesta minha possibilidade de ir para as duas, ou de ir ver as duas. Acho que não sei, sinto que não vai por aí. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O Pedro não pode ir visitar as escolas com vocês? Ele não pode ir lá e ver como... Ah, normalmente, normalmente essas coisas são feitas mais tipo já quando estás inscrito, né? Ou dizer, depois eles vão conhecer mesmo a professora, quando tu já te inscreveste mesmo e não sei o quê. Se calhar se eu agora quisesse, por exemplo, na vila, eu podia tipo sonar ao Marco, que o Marco também está lá na vila, e podia dizer ao Marco, olha, Marco, vou ir, mas vou ir mostrar ao Pedro. Só que o que se passa com essa é que a escola ainda está em obras, estás a ver? Aí, imagina, eu chego a um sítio, e eu tinha dito isso ao Miguel, Miguel, aquilo ainda está em obras, em setembro é que já vão ter as coisas prontas e não sei o quê. Portanto, obviamente que, imagina, tu, para a caixa de alguém que tipo, vai para uma escola, pá, que existe, já existe há algum tempo, que é o Pedro Rupo, que tem umas instalações brutais, super grande e não sei o quê, tudo distingue direitinho. E depois vai para uma, calhau, que ainda está lá em obras, não sei o quê, ele diz, tipo, ele disse, pá, deve ser imaginar, eu não sei. Ele vê-me e ele, tipo, pá, tipo, não, obviamente que eu prefiro aquela, tipo, ou seja, é quase como, mas pronto, mas eu decidi na mesma em mostrar-lhe, porque disse, olha, mas aquilo, porque tem escola, comida é biológica, ou seja, mas é isso, ou seja, as minhas coisas, tipo, estão lá. E eu também percebo que é um projeto que está em construção, ou seja,
eu que sou empreendedora, para mim é ok, porque eu percebo que isso é colaborativo, os pais podem trazer soluções, ou seja, eu próprio tipo, posso, se eu quiser, aquilo é uma SA, se eu quiser posso ter ações na escola, ou seja, está alinhado assim, pronto, com aquilo que nós normalmente criamos, é assim, é uma mãe que está a criar escola para os filhos, eu não sei o quê, e pronto, blá, blá. Então, obviamente que eu me ligo mais àquela escola do que uma escola, pronto, que apesar de já ter algumas coisas boas, né, no Pedro Clube, mas não está, para mim é uma escola super grande, não tem comida biológica, é comida lá de não sei de onde. E pronto, e é isso, há coisas que se calhar eu também valorizo lá, mas não valorizo. Mas pronto, acho que é a mesma questão. Acho que não vai ser possível de, por exemplo, mostrar, até porque estamos numa fase, as escolas estão a fechar em agosto, né? Também se calhar algum problema nós deixámos tudo um bocadinho para o fim da hora. Em agosto as escolas fecham. E portanto, imagina, eu agora, se nós ligássemos a dizer, mas nós temos que o nosso filho venha ver. Se calhar era possível, percebes? Mas já estamos no fim. Portanto, ou efetivamente nós não tomamos uma decisão e em setembro, que é quando as escolas começarem a dizer, olha, ainda não tomámos decisão, será que ainda podemos vir aqui ver o miúdo? Isso é uma possibilidade, talvez. Não sei. Vou ver. A minha possibilidade é que tu ligues e digas, nós vamos aí e vamos levar o nosso filho. Não perguntes. Porque assim, se perguntares, tu sabes que podes ter um não, mas se levares, vão-te barrar. Uma escola vai barrar o miúdo. Se Não, uma escola barrar a criança só porque ela quer ver, eu sinceramente, é a escola para o meu filho. não, acho que não, acho que é mesmo aqui a questão do tempo, percebes? Porque as escolas acabam para a semana, percebes? Ou seja, em agosto fecham, é isso. São fechadas. É isso, fecharam, portanto não está lá ninguém para as receber, percebes o que quer dizer? Não está aberta a visitação. Nem de adulto. Não, em agosto Não não. tem lá ninguém, eles fecham mesmo porque estão de férias, está todo mundo de férias. É, É a mesma é coisa mais que ir visitar as escolas em dezembro, janeiro aqui no Brasil. Não vai estar lá É, ninguém. eu tentei mandar várias propostas para as escolas, para as oficinas que eu ia entregar esse ano, no final do ano passado, e eu quase não achava ninguém. sim. Mas sim, se calhar vou ficar ainda com essa, ou seja, talvez essa possibilidade. Bem, mas também, depois aí ou seja, o Pedro ia ver, mas também não tinha a experiência, não é? E era só uma coisa de ver. Não tinha a experiência de estar lá, de conhecer as pessoas, de estar lá a brincar com os meninos, de saber como é que é a professora, não é? Porque uma coisa é tu ver, estás ali uma hora e não podes chegar, ficas só ficas só com um feeling, mas não é a prática, não é? Podes dizer, eu gosto das duas porque, olha, porque gostou das duas porque brincou. Mas, não é? Pode ser uma coisa diferente de estar lá mesmo, na prática, dias e não sei. Mas isso pode acontecer em qualquer momento. Ele pode até achar maravilhoso, estar lá uns dias, está in love, não é? Como a gente sabe que os relacionamentos no início é só love. Passado um tempo ele já não vai gostar. As coisas mudam. Então, assim, não vai haver, até para ele vai escolher e não é para a vida toda. É até o momento em que ele disser, olha, ok, eu estou bem aqui, e até o momento que ele disser, olha, realmente não. Então as escolhas não são para a vida toda. Isso é outra coisa. Vamos limpar. Não é um casamento para a vida toda. Não é uma prisão para a vida toda. É a melhor escolha a cada momento. Eu acho que essa é a boa perspectiva. É que a qualquer momento podemos mudar. E nós às vezes queremos é uma escolha definitiva. Mas essa é a perspectiva. É a Seja escolha eterno enquanto fantasia. dure, não é? Como diz o Roberto Carlos, não é? Eu tenho eu tenho um objeto aqui de alguém capaz de mudar muito rapidamente de ideia, que é uma libélula. Então, ela no voo, ela faz movimentos muito rápidos, assim. Você vê. Então, ela tá o tempo todo mudando de. Eu uso ela como inspiração para capacidade de realmente mudar-se, né? Quanto ela é capaz de rapidamente mudar de ideia. Antes eu achava que o camaleão que muda de cor se adaptava bem às coisas, mas o quanto a libélula é rápida, assim, de fazer um movimento novo e se reposicionar e tá no lugar certo para fazer o que ela precisa fazer.
Eu acho que é sobre isso, assim, a gente poder estar atento para mudar o tempo todo. Acho que o Sobre mundo está essa, precisando mais de libelas. Sim. acho que sobre uma coisa que eu tenho sentido, assim, pelo menos conecta aquilo que o Marcelo trouxe sobre o alívio, né, ou a vontade dos pais em delegarem para as escolas. E acho que tem a ver com isso também, delegar o risco do futuro para a decisão agora, sabe? Isso é um viés também. Por exemplo, você está delegando a sua. Falando assim, beleza, no futuro eu não quero ter o problema de ter que mudar, de reavaliar, ou de estar conectado com o presente. Então, por isso eu tenho que decidir bem agora. E o quanto que isso é, tipo, pesado, sabe? É uma emoção que está aí, na verdade. E eu sinto porque, de alguma forma, isso me faz. Eu sinto isso, assim, sinto essa vontade, sinto esse medo de ter que mudar no futuro. E é um medo emocional, não é um medo presente. O que me vem é que esses medos associados às escolas, por exemplo, de mudar de escola, que agora estou a ouvir isso, é que efetivamente o Miguel também respondeu isso. O Pedro já mudou de escolas 2 vezes, portanto agora seria a terceira vez que vai mudar de escola. Isso é muita mudança, não é? Mas isso claramente que é uma história que ele conta, se calhar, porque ele não gosta de mudanças. Não é? Ou seja, portanto, isso é dele. Ah, obviamente que pode ser ok, claro, as crianças também se ligam às crianças, não? Ou seja, gostam dos amiguinhos e também, e, portanto, e depois que se separam deles também se sentem aquela perda, isso é natural. Mas quer dizer, não quer dizer que por isso tipo que haja drama e se calhar, olha, imagina, eu lembro, por exemplo, até da Clara, pronto, a Cátia conhece a Clara. A Sim. Clara era super amiga do Pedro, era a Clarinha e não sei o quê. Isso no ano passado, no outro ano. Ela este ano não esteve lá. Sim, o meu filho às vezes fala dela e às vezes nós ainda nos encontramos, às vezes tipo dizemos, olha, vamos ali, vamos ao fim do dia e vamos lá à escolinha da Clara. Mas como se vê, parece bem, aquilo É uma festa. parece que ainda se viram ontem, portanto, parece que nem passou esse tempo e tipo, é tudo natural, e andam lá contentes, felizes, no outro dia até andavam lá nos puxos, molharam-se, não sei o quê, tipo, ainda bem que o pai não tinha dito para ele dar um fato de banho, porque... E aquilo é tudo super natural, e portanto, sim, acredito que se calhar podia ser ok se estivessem juntos todos os dias, mas às vezes também estão juntinhos e estão tipo à chapada, né? Ou seja, então, então assim, acho que tudo se cria, né? Acho que também às vezes é um pouco essas histórias que nós achamos, também, mudança não é ok, mudança não é ok, precisas mudar de escola todos os anos, vai perder os amigos todos e não vai ficar ligada a nada. Acredito sim, Mas pode no haver nosso isso, contexto nem se aplica muito, porque eles vão quase todos mudar. Os que ficam são muito poucos. E os que ficam naquela sala ainda são menos, porque a grande parte vai transitar para outra sala, não é? Portanto, não... eles vão mudar, eles vão conhecer outros miúdos, outros. Acho que neste contexto ficar na mesma escola não é ficar com os mesmos miúdos, nem com as mesmas pessoas, nem com nada. Também vai haver uma mudança para eles, não é? Quando eles chegarem lá em setembro e não virem os mesmos amiguinhos, vai ser também mudança. Portanto, eu acho que não é por aí, porque vai ser uma grande mudança para eles sempre. Porque grande parte dos amigos deles vão transitar. Uns vão para o primeiro ciclo, outros vão para a outra sala, porque nós temos na nossa escola e eles deviam todos transitar para a outra sala. Só que a educadora da outra sala é militar. Eu costumo dizer que ela é o sargento. E se eu quisesse que o meu filho fosse para a tropa, eu levava já para o quartel. Pronto, porque ela é muito militar. Mas é isso, há meninos que vão transitar e outros não, outros vão para a primeira classe, os nossos ficam.
Por isso, mudança vai sempre haver. Eu acho que às vezes a gente tem realmente medo dessa mudança, mas a mudança vai sempre haver, mesmo eles estando na mesma escola, no mesmo sítio, não é? Eu acho que realmente a barreira se calhar é mais nossa do que deles, porque efetivamente, por exemplo, a Clara, não é? O meu filho é muito amigo do Pedro, da Clara, e efetivamente ele pergunta sempre a Clara, as festas quer sempre com a Clara, e é como se estivesse ali na escola e não está, não é? Por isso. Não é por aí, se calhar as pessoas que ficam, ficam para sempre, não é por estarmos todos. Aliás, na nossa vida nós vemos isso, não é por estarmos todos os dias com as pessoas que as transportamos ao longo dos nossos anos, não é? Mas pronto, também é a nossa resistência, também temos muita resistência a mudar, isso corre mal, mas às vezes ficar também é mudar. Isto tudo, da parentalidade dá muito, 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 é muito difícil, levanta muitas questões, não é? Mas é verdade, ficar naquela escola neste momento também é mudar. Alguns padrões vão se repetir, mas outros vão mudar mesmo. E temos de aceitar isso. É um desafio. Sim, Kátia, eu me conecto com essa mudança dentro do mesmo lugar. Terça-feira agora eu fui dar oficina na escola do meu filho, que eu dou uma oficina de brinquedos lá, aula extracurricular, e eu recebi a notícia de que o melhor amigo do meu filho saiu da turma, que meu filho faz parte da turma também. E eu perguntei para ele, né? Ah, e o Marco, onde é que ele tá? Não, ele saiu, ele vai sair. E eu vi ele assim, não com tristeza, assim, mas ele percebendo que a mudança é diferente o momento do Marco de não querer fazer isso. Ele te falou por quê? Não, não falou. Então tá bom. E ele estava animado. Tinha outras crianças novas que apareceram nesse dia para fazer aula experimental também. Também, tipo, a turma era totalmente diferente naquele dia, porque acabou que o primeiro ano foi fazer uma excursão e não estava na aula, e o pessoal do terceiro ano chamou outros amigos. Então, eu, no mesma turma convencional, eu fiz uma aula que era com todas as turmas, com toda a turma diferente. E eu percebi isso agora que você está falando, assim. O quanto lá dentro, por mais que as propostas de entrega sejam as mesmas, as mudanças e o contexto lá dentro vai mudar e vai acontecer uma coisa diferente. E vai dar oportunidades de experimentar coisas diferentes dentro do mesmo contexto. Obrigado por essa clareza. Sinto vontade de a gente propor um experimento agora. Tá me vindo uma coisa de... Eu lembro do Batman, do Pedro vestido de Batman, e da responsabilidade de Ele alimentar, adora o Batman. da responsabilidade de alimentá-lo. Daí eu lembro daquela foto do Pedro vestido de Batman, e eu conectei também com um experimento proposto lá na vila do Possibility, de olhar para a nossa alimentação, olhar para o nosso corpo, como o que o corpo está pedindo naquele momento, para seguir a intuição. E como a alimentação pode ser um portal para a gente olhar para isso. Então, o que nosso corpo está pedindo agora? Está pedindo uma sobremesa na hora do almoço? Por que nosso corpo está pedindo isso? Olhar para isso e seguir a intuição do nosso corpo. E a criança, e eu lembro da criança na alimentação, ela tem isso. Ela tem isso de, quero uma bolacha. Tipo, ela não olha se é horário do almoço. Ela, quero esse doce aqui, quero comer isso e pá, pá. E, e eu estou interessado em navegar por esse experimento nessa semana, de como a gente usar a alimentação como referência para seguir essa intuição e estar atento a essa responsabilidade também. Então,
Isso, Mas qual é que é o experimento? como adulto, como adulto, a gente fazer isso, e aí, como crianças, a gente olhar para as crianças que estão fazendo isso também, e ver qual é a responsabilidade que a gente tem nessa alimentação. O experimento é seguir a intuição do nosso corpo, o que o corpo está pedindo naquele momento, independente de crenças que a gente tem de horário de refeição e de outras crenças que a gente tenha, ouvir o nosso corpo durante essa uma semana e ver o quanto a gente atende essa necessidade dele. Observar, né? Sem ter que mudar nada, só seguir esse instinto. Seguir esses instintos e observar o que eles trazem de informação para nós. Porque é uma possibilidade de a gente não estar querendo descobrir o novo toda vez. Que a gente tosa os nossos instintos. As crianças, elas não são... eu lembro dessa cena, assim. Ontem mesmo, meu filho quis comer uma bolacha na hora do almoço. E eu fiquei com aquele impacto de só uma, né? Aquele só uma. Daqui a pouco vai ser a hora de comer. E aí, o quanto eu posso aproveitar essa intuição que ele teve de fome e realmente seguir uma intuição e seguir, deixar esse caminho seguir, não bloquear. Então, a proposta é observar e ver o que acontece. A gente realmente olhar responsavelmente para isso. Não deixar de nutrir o corpo do filho, mas trazer essa questão da importância de nutrir o corpo, mas sem bloquear a intuição de querer alguma coisa. É porque eu Isso. estou. É o gremlin. Me vem um lado de gremlin que pode aparecer aqui muito nesta jogada, né? Tipo de, por exemplo, falaste, tipo, tu, efetivamente até falar de bolachas, de doces, e às vezes as crianças têm muito essa coisa de às vezes tipo, ir buscar aquilo. Bem, isto aqui é o meu parent a falar. Tipo, a buscar aquilo que se calhar não é assim tão saudável, né? Tipo, só vai buscar, só vai, isso só também não é ok. Mas se tu do teu lado adulto acho que é ok fazer essa experiência e também observar se é o teu gremlin que está a querer ir comer, por exemplo, doces, ou dependendo do que é que são comidas de gremlin da tua sombra, ou se é porque efetivamente apetece-me uma fruta agora à meia da manhã, ou quase perto do almoço, mas não vou comer agora porque vou almoçar daqui a 20 minutos. Pronto, porque aí sim acho que eu estou com uma fruta agora, por exemplo, mas eu acho que, pelo menos se calhar para mim, não sei se para toda a gente, mas calhar é também observar se o que te vai apetecer determinadas horas vem de um lado de gremlin ou não. Sim. Eu estou com uma dúvida, porque, e acho que se conecta um pouco com o que a Paula está trazendo, para mim, intuição é uma coisa, instinto é outra, né? E eu, por exemplo, hoje em dia tenho muita fome, e é uma fome que é bem gremlin, instintiva, ela é tipo de estar a dar de mamar, então vem uma fome muito grande e eu preciso comer e vou lá e como. E isso para mim não é intuição, isso para mim é base, é tipo, não vem, porque eu li intuição um corpo energético, né? Ou aqui, assim, se falarmos de chakras, é uma coisa mais de terceiro olho. E a fome que eu tenho hoje em dia é muito chakra raiz, é sobrevivência, gente. Eu tenho que ir lá, vou comer qualquer coisa. Então, eu não me estou a conectar muito com essa palavra intuição e não sei se é exatamente isso que você quer trazer. Só para ter essa clareza, o exercício é observar de onde vem a nossa fome e deixar ela vir e deixar ver o que é que acontece, né? E perceber, olha, será que isto é observar? É mais isso, esse é o exercício. E em vez de travar, né? Porque eu posso contar uma história, né? Agora vem uma fome de rabada com queijo. É o meu gremlin, ok, isto é uma história. Mas eu posso, em vez de contar esta história, observo e aí trago a distinção. Sim, isto foi o meu gremlin que não queria sentir medo, não queria sentir tristeza, não queria sentir raiva. E foi lá, enfiou o queijo e a goiabada. É isso que você está propondo? Sim, isso compõe e dar atenção para olhar para o corpo. Uma coisa que eu acrescento ao que você trouxe é o
corpo ele vai trazer esse sinal, que pode ser que você traz como instinto, né? E às vezes é o corpo te trazendo como intuição, às vezes não é uma fome física mesmo, instintiva, mas às vezes é uma coisa no seu corpo que vai fazer alguma coisa que vai te trazer esse disparo. E tá atento a isso também, na alimentação. Deixa eu trazer uma coisa aqui, porque eu tô só trazer para um nível de meta-conversa, porque a gente está num nível de, não sei se separado, mas a gente está num nível de problema complexo. Assim. O exercício que o Marcelo trouxe, ele é pouco indefinível, assim, porque tem essas dimensões de gremlin, caixa, ser, corpo físico, corpo energético, corpo espiritual. Uma coisa que, para mim, eu como é que eu vou contar o que eu quero fazer de exercício? E que tem a ver com esse lugar de assumir a responsabilidade de separar um tempo para me conectar com a necessidade do meu corpo físico em termos de alimentação. Então, agora, nos próximos 5 minutos, eu vou conectar com o meu corpo e vou perguntar assim, olha, corpo, alimento, o que você precisa? Você precisa de alimento? Precisa de água? Precisa de comida? Qual comida? E esse lugar, eu acho que é um exercício de responsabilidade, de separar esse espaço, de falar assim, nesse tempo, nesse espaço, eu vou conscientemente olhar para a necessidade do meu corpo. E vai vir caixa, vai vir gremlin, vai vir, eu não estou fazendo nada, mas podia comer uma goiabada com queijo. Realmente estou com fome e quero comer, almoçar bem. Não, eu estou uma semana, coisa da minha caixa, estou uma semana com desejo de comer sushi. Eu vou comer comida japonesa. E olhar, separar esse tempo, na verdade. Eu topo. É uma grande investigação para mim. Eu topo. Eu topo e eu vou experimentar também com o meu filho. Navegar por isso. Vou olhar para ele e ver quanto ele já tem isso, quanto eu bloqueio isso nele. E daí, quando, ao invés de bloquear, eu vou criar uma conversa de negociação com ele. Eu não ouvi bem, mas depois eu vejo lá o post, se tu puderes lá no grupo, para ver exatamente a clareza do que é que ficou. Paula, você depreendeu que o Marcelo ia pôr um post no grupo. Você quer pedir que ele faça isso? Que eu há pouco ouvi. Bem, desculpa, sumi. Sim, bem, alguém quem combinou, Marcelo, como foste tu que propuseste, podes colocar lá para as pessoas também fazerem esse experimento. E eu também. Grata. Obrigada. E tem distinção entre como o Matheus aceitou, como a Joana aceitou e como eu propus, tem distinções e tudo bem. Eu sei todas as distinções porque cada um vai ter esse fator um pouco diferente de experimentação. O ponto principal que eu quero colocar é olhar para a nossa alimentação e a alimentação da nossa infância como algo mais livre de padrões e sem bloquear muitas coisas. E a gente observar para isso como a Joana trouxe, ver de onde vem, poder experimentar e detectar de onde vem ela. Eu quero trazer uma referência também que acho que pode ser bem interessante. É a Maria, que está aqui em casa por sinal, ela come quiabo cru.
E assim, para mim ó, eu vi até a Kátia fez assim, a caixa da Kátia disse, nossa, que álcool. E é isso, é sobre isso, é esse campo de investigação, porque a maioria de nós tem crenças que certas coisas não podem ser comidas de certa maneira, né? E aí as crianças não têm isso, elas não têm essas barreiras, porque elas não sabem o que é um quiabo cru, nem o que é um quiabo cozido, nem há uma crença de que as crianças não podem comer doces e que se o adulto está comendo doce à frente da criança, a criança vai babar, mas ela não sabe o que é o doce, se ela nunca comeu, então ela não vai babar. E eu já já reparei isso no meu filho. Ele às vezes quer uma coisa que eu estou comendo, por exemplo, gelado de chocolate. Ele diz, quer, e eu digo, não, filho, não vais comer isto. E ele não fica, eu quero, ele não sabe o que é aquilo. Então quando eu digo que não, e dou-lhe outra coisa, ele fica super contente. Então é um pouco essa investigação, assim, quais são aquilo que a gente já pôs de barreira para aquela criança e aquilo que não, ela não tem essa barreira. E eu acho que é um campo muito incrível de ser explorado. E, bem, por acaso, então, ontem vi, não sei, acho que foi no Instagram, que era uma miúda que estava não sei o quê, ia tipo assim à rua e apanhou um brócoli e trincou brócoli cru. E estava tipo, e ela rir-se. E eu pensei, ok. É Ah, maravilhoso. João Salvador chupa limão de vez em quando, Ai, meu também. Ele faz assim, come rabanete cru, come, sabe, come coisas assim, morde, tipo, ó, tomate inteiro, tipo, coisa assim, pega e Uau, vamos lá E eu, experimentar. e ontem eu fui num restaurante, depois de passar reto num restaurante, assim, falar assim, não vou parar nesse, vou parar em um outro, eu vou num caminho na contramão, né, de bike, né, daí desci da bike, fui pela calçada, vou na contramão, um caminho que eu nunca passo para achar um restaurante diferente, que eu nunca fui. Cheguei no restaurante, entrei, restaurante saudável, legal, comida saudável. Fui lá, escolhi um prato, sentei e li uma frase na parede. A vida é curta, coma a sobremesa primeiro. Daí daí eu esse olhei é o assim, meu tipo de restaurante. um cookie. Olhei assim, um cookie. Enquanto o prato ficava pronto, eu fui lá e peguei, ó. Anota aí pra mim, ó, cookie, a vida é curta. Comer a sobremesa primeiro. Ai, adorei esse restaurante. Ai, meu Deus, adorei. Tive que andar na contramão para achar ele. E comer ao contrário, primeiro a sobremesa e E depois o comer ao prato. contrário, assim. você vê como é que é simbólico e profético você pegar a contramão para comer ao contrário, Marcelo. A vida é muito bonita nesse sentido. As coisas são muito bonitas. Sim. Muito bom, muito bom. Ai, é o máximo. Bora lá Obrigada, fazer. time. Obrigado, time. Estou... Obrigado, Obrigada. time. Muito obrigada. Muito lindo no encontro de hoje. Obrigada, Marcelo. E a todos. Até para a semana. Quer dizer, nós vamos nos encontrar amanhã. Beijinhos. Beijinhos.